Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que alegria, que o Shalom de Deus venha inundar a sua vida, amém? Enquanto você medita na palavra de Deus, que todas as áreas sejam agora mergulhadas, água acima da sua cabeça, saúde, as finanças, a família, enquanto você busca o reino de Deus, sua justiça, enquanto você esclarece a sua fé, né? Você vitamina a sua fé, está regando a sua fé. A chuva serúdia, a chuva temporânea está caindo sobre a sua vida, sua plantinha, né? Sua fé está germinando. Enquanto você pede, sonda-me, ó Deus, e esse sacrifício agradável, você vai se entregando à palavra de Deus, meditando aqui comigo nessa série maravilhosa. Vamos continuar com esse tema, o perigo o perigo mortal de não se apegar em Deus. Enquanto você está aqui investindo diante de Deus, honrando a Deus, Ele também vai te honrar. Cadeias são quebradas pela unção. Você está aqui, momentos preciosos de crescimento espiritual. Como é bom estarmos alimentando a nossa fé. Que benção, irmãos. Estou feliz de estar com vocês aqui, investindo esse tempo na presença de um Deus que nos ama tanto, que quer nos santificar. E eu quero abrir a Bíblia aqui em Efésios capítulo 1, versículo 6. Olha só. Para o louvor da glória da sua graça, que Ele, nos concedeu gratuitamente. Algumas versões dizem, nos fez agradáveis a si, no amado. Então, Deus nos concedeu que em Cristo nós sejamos para a glória do Senhor, que em Cristo nós sejamos aceitos, agradáveis. Amados, quando você quer levantar um prédio, é preciso primeiro a fundação para depois levantar as paredes. Enquanto nós não tivermos muito claro a justificação, o que somos no Espírito, em Cristo somos aceitos, justiça de Deus. Enquanto nós não entendermos a justificação pelo sangue, não haverá santificação. Porque a fé que nasce, nós somos salvos pela graça através da fé, quando nós compreendemos que em Cristo somos aceitos, aí somos cristãos, a partir daí vai haver a santificação, se nós não lançarmos fora este fundamento. Veja bem, lá em Gálatas capítulo 3, eles tentaram santificar na carne para ter mérito. Me lembro lá em Lucas 17 de um homem que disse, Senhor, eu oro, eu jejuo. Então quando eu me glorio, ou quando eu tento me justificar na minha consagração, ela é perdida. Ali em Colossenses 2,23 fala que a consagração, quando ela não é aprovada por Deus, quando ela não é no Espírito, ela não serve para vencer as tentações da carne. Então, quanto mais a pessoa se consagra, mais ela fica parecida com o inimigo e mais ela é envergonhada, caindo em pecado. Deus não está assinando embaixo, não está confirmando. Por quê? Porque a santificação pela graça, tanto que Paulo diz em Gálatas 3 que eles foram hipnotizados, começando pelo Espírito, chegando diante de Deus, dizendo, Deus, eu não posso ser salvo, senão por Cristo. E depois vai tentar santificar pessoalmente na carne. Então nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Vamos ver então que as bases da justificação quando eu tenho uma fé esclarecida, certo? De que em Cristo sou justiça de Deus, sou aceito em Cristo, aí é que o Espírito começa e continua. Enquanto a minha fé está em Jesus, o Espírito Santo está me santificando. No momento em que eu começo a confiar nas minhas obras, o Espírito Santo não coopera mais, ele para. Como aconteceu em Ai, aonde há pecado, aonde há separação, o Senhor para. Se você permanecer debaixo do sangue de Jesus, com temor e tremor, renunciando à sua carne, prossegue, dá-se prosseguimento à santificação. Então a santificação, assim como a salvação, ela é através da fé em Jesus. Não no nosso desempenho mais Jesus, não.
Tua fé tem que estar 100% em Jesus. Quando você chegou diante de Deus, você não tinha desempenho para apresentar. Você chegou diante de Deus pobre, cego, nu e miserável. Você não confiou nas suas obras para ser salvo. Então você não pode confiar nas suas obras para santificar. Quem santifica é o Senhor. Tua parte é consagração, porque Ele nos deu esse ânimo. Assim como quando Jesus soprou sobre os discípulos lá em João 20 e 21, eles tiveram ânimo para orar até o Pentecostes, assim o Espírito entrou em nós, Gálatas 4,6, colocou em nós um gemido por Deus. Então, a consagração é a nossa entrega diária, mas a santificação ela é toda da alçada do Espírito Santo, sem auxílio de mãos. Nós vemos lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23 e 24, que fiel é aquele que nos chama, o qual também o fará. Nos santificará espírito, alma e corpo, para sermos irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Ali em Filipenses 1,6 fala que aquele que começou em nós a boa obra é fiel para completar até a vinda do Senhor. Então a santificação ela é a parte que o Espírito Santo está operando em mim e você. Eu não posso mudar meu jeito de ser, nem 1 milímetro. Eu não posso ser melhor. Em Romanos 8,7 diz que a carne não pode, nem que ela queira. Então o meu esforço para me santificar, ele não serve para nada, a não ser para atrapalhar. O meu esforço deve ser em se consagrar e praticar aquilo que ele já gerou em mim. É a obediência pela graça, a obediência da fé, que está em Romanos 1, dos 5 ao 7. Então, segundo aquilo que ele já gerou, eu consigo obedecer. Tá certo? Agora, a santificação é o seguinte: sempre será da alçada do Espírito Santo. Você não pode ser mais amoroso, humilde e manso. Só Deus pode mudar o seu coração. Mas só você pode oferecê-lo dia a dia. Ele não vai oferecer o seu coração por você. Provérbios 23, 26 diz: dá-me, filho meu, teu coração. Então, há algo que só você pode fazer, se consagrar. Há algo que só Deus pode fazer, te santificar. Olha que parceria tremenda. Não tente mudar-se, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e quem é que vai te libertar? E a verdade te libertará. Portanto, quando nós começamos a misturar consagração com mérito, ou consagração com culpa, o processo para, porque a santificação, assim como a salvação, é através da fé, que é a dependência inteiramente da graça. Veja só que coisa tremenda. A justificação seria então o piso, o fundamento, o sangue. Em Cristo eu sou aceito. Quando eu tenho isso esclarecido, aí, como justiça de Deus, como rei e sacerdote, eu vou buscar a Deus com humildade e Deus vai me santificar. Por mais que eu não me sinta agradável a Deus, ele escreveu um versículo. É Deus que deve dar o veredito de que eu sou em Cristo, porque a minha identidade é em Cristo. A minha identidade não é segundo o que eu vejo no visível, meu desempenho atual confessado. Claro que eu tenho uma carne para confessar, eu não posso esquecer disso. Claro que eu preciso estar no processo do arrependimento. Não existe santificação sem arrependimento. Mas santificação não é só arrependimento. Santificação é arrependimento, fé, adoração e misericórdia, ou seja, a prática das boas obras. Então vamos lá. Quando compreendemos, queridos, que em Cristo eu sou agradável, porque a Bíblia diz: eu devo decidir, renovar a minha mente pela palavra e decidir. Por mais que eu não sinta, por mais que não pareça, por mais que eu não veja, por mais que o meu desempenho atual confessado não seja este, se Deus diz que eu sou justiça de Deus, que em Cristo eu sou agradável, aceito, que em Cristo eu sou herdeiro, que em Cristo eu sou rei e sacerdote, eu tenho que aceitar esse veredito por fé. Só depois que eu me vejo agradável a Deus no amado, é que haverá santificação. Porque se eu não me vejo agradável a Deus no amado, não existe santificação, existe culpa e consagração religiosa. Se eu não tiver esclarecido que em Cristo eu sou aceito, a minha consagração é para tentar ser aceito. Enquanto eu não tiver claro essa base, que em Cristo eu sou aceito, salvo, perdoado, escolhido, toda a minha consagração é debaixo de culpa, condenação, medo e tentativa de me reconciliar com Deus pelo desempenho. Olha que cilada.
Lá em Romanos 9, do 20 ao 22, diz que Israel não conseguiu ser salvo porque ele não entrou pela justiça que vem pela fé, ou seja, declarado justo por Deus, declarado sem culpa, através da dependência da obediência de Cristo. Quando eu confio na obediência de Cristo, Deus me declara justo. É um presente, não é que eu tenha esse mérito. Me é imputado, creditado, o status de justo. Deus declara justo aquele que reconhece que não pode salvar-se a si mesmo e que coloca toda a sua dependência no sangue de Jesus, na obediência de Cristo. Quando eu entendo que eu não posso salvar a mim mesmo e que eu dependo completamente de Jesus do começo ao fim, e chego diante de Deus e digo: Deus, eu não consigo me salvar, eu preciso da obediência de Cristo. Então a obediência de Cristo, ela é imputada, ela é creditada como minha obediência. Então eu sou salvo não pelos meus méritos, eu sou salvo de presente. A salvação não é algo que se conquista por boas obras. A salvação, ela é um presente concedido àquele que reconhece que não pode salvar. Certamente que o Espírito Santo de obediência entra em nós e haverá obediência da fé, haverá boas obras e santificação progressiva após isto. Sim, certamente aquele que chega diante de Deus e reconhece que não pode se salvar, recebe o espírito de obediência e irá melhorar o seu desempenho. Com certeza haverá uma mudança, uma metanoia, onde o Espírito Santo vai gerar em nós um novo querer, um novo efetuar. Agora, essa santificação progressiva, que é muito saudável, dia a dia estarmos ouvindo o Evangelho genuíno, comparando a nossa alma, né? Dia a dia com a palavra, nos arrependendo, confessando, pedindo transformação, porque a nossa alma, ela vai precisar de transformação até a última respiração. Lá em 1 João 3:2-3 diz que quando nós vemos Deus face a face, seremos perfeitos. Aqui nós só podemos ser aperfeiçoados. As virgens que subiram, elas estavam prontas, por quê? Porque estavam se preparando. Então aquele que nega-se a si mesmo e toma sua cruz a cada dia, ele está se santificando e então ele está sendo mantido. Porque Deus vai limpando, Deus vai conduzindo o arrependimento, Deus vai dando força para ele orar, se humilhar, renunciar ao pecado. Coisa linda, né, meus irmãos? Então, a santificação do salvo é uma coisa lindíssima, porque ela é uma extensão. Nós somos salvos para a santificação. Nós somos salvos para uma comunhão cada vez mais profunda com Deus e as boas obras, para poder ajudar pessoas, tá bom? Agora veja que coisa tremenda. Só depois que eu entendo que em Cristo eu sou agradável, é que a minha santificação ela é em Cristo. E eu me vendo agradável. Não que o meu desempenho seja agradável, não é. Meus irmãos, o meu desempenho, ele é vergonhoso. Comparado com o de Cristo, ele é pífio, ele é totalmente imperfeito. Mas, como eu sou aceito não pelo meu desempenho, mas eu sou aceito pelo sangue, então eu tenho aqui que em Cristo eu sou amado e aceito, e no Espírito eu vou ser aperfeiçoado. Isso é uma coisa linda, se nós compreendemos que no Espírito estamos assentados de um celeste, Efésios 2:6, mas que a nossa alma precisa de cura e transformação. Agora, a santificação em Cristo é quando eu decido que eu não vou viver por sentimento. Eu não sinto que sou agradável. Eu não sinto que eu mereço salvação. Eu não sinto que eu sou amigo de Deus. Veja bem. Eu tenho que renunciar ao que eu sinto, o que eu acho, o que eu vejo. Eu tenho que renunciar até mesmo ao meu comportamento confessado. Eu tenho que renunciar tudo isso. Não só o pecado. Eu tenho que renunciar aquilo que eu já confessei à minha carne, como sendo o seguinte: a indignidade da minha carne não é maior que o sangue. Mesmo imperfeito, eu sou digno por causa do sangue. Então, é claro que nós não vamos parar agora justificados, sem levantar as paredes da santificação. Não é porque nós fomos aceitos em Cristo que nós não vamos agora corresponder. Por isso que vem essa série, o perigo mortal de não
Se apegar em Deus. Então veja bem, quem é que vai se apegar em Deus? Só quem entende que em Cristo ele é amado. 1 João 4,19 diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É a compreensão do amor de Deus, diz Romanos 2,4, que nos leva ao arrependimento. Veja, quem não compreende que foi aceito em Cristo, a consagração dele não é em Cristo e não é consagração da fé. É uma consagração religiosa de medo e culpa, condenação. É a consagração de uma pessoa que não é salva. Como que vai santificar quem não foi salvo? Primeiro precisa receber Jesus e ser salvo. É uma coisa doida, né? Então veja, a santificação do salvo vem quando eu compreendo que em Cristo eu sou agradável. Porque a Bíblia diz assim. Então eu vejo o meu desempenho atual confessado. Estou agradecido pelo que Deus já fez, não estou conformado não. Amanhã eu vou continuar me humilhando, vou continuar me entregando. Amanhã eu vou continuar jejuando, pondo meu rosto no pó, me humilhando diante do Senhor, me arrependendo, sim, todos os dias, até o último suspiro, até o último batido do meu coração, eu vou ser aperfeiçoado. Mas em todo esse tempo, eu sei que em Cristo eu sou agradável, não por causa do meu desempenho confessado, por causa do sangue. Esta é a base que me manterá consagrado não por medo, não por culpa, mas por gratidão e por amor. É aí que eu vou me apegar em Deus. Eu só consigo me apegar em Deus quando eu sei que Ele me ama. Senão eu não vou me apegar. Eu vou servi-lo por medo. A religião ela está baseada no medo e na culpa. Agora veja. Deus ama o que dá com alegria. Quando eu vejo que eu sou precioso para Deus e Deus se torna precioso para mim, como um homem que achou um tesouro no campo, eu vou me consagrar a Ele porque eu sou importante para Ele. Porque eu sou amado, eu não quero, como José falou, trair, entristecer o único que me amou. Ninguém me amou como Jesus me amou. Ninguém nunca morreu na cruz por mim, derramou seu sangue. Portanto, Deus se torna precioso e a gente tem que quebrar a lei, é partir do coração de um Deus que nos ama, entristecer um Deus que está acreditando em nós, que colocou em nós o Espírito Santo para nos santificar. Por isso não tem cabimento se entregar ao pecado, sendo que nós fomos ungidos para a obediência no Espírito. Então o doente, ele não está mentindo quando ele diz que ele está curado, mesmo antes do corpo sarar. Isso é fé. Uma pessoa endividada, ela não está mentindo quando ela diz que ela é próspera, mesmo ainda sem ver o dinheiro. Uma pessoa que está sendo santificada e está levando Deus a sério, seu desempenho está sendo confessado, ela não está mentindo quando ela diz que é justiça de Deus e agradável a Deus, no amado, em todo o processo. Mesmo o desempenho da alma dela ser tão imperfeito, quem completa o nosso testemunho é o sangue de Jesus. Então veja que, tão importante quanto estar se humilhando, porque a nossa alma precisa de restauração, é entender que no Espírito somos aceitos no amado, que somos agradáveis a Deus no amado, porque a Bíblia diz isso em Cristo. Não é segundo o meu merecimento e desempenho confessado. O meu desempenho confessado é para minha vergonha, meu irmão. O meu desempenho nunca é para salvação ou para mérito. Meu desempenho é sempre debaixo do sangue, porque eu nunca fui 100% merecedor e nem perfeito no meu desempenho. Quero melhorar e vou melhorar. Mas veja bem, em todo o trajeto, desde que eu recebi Jesus, levantei a mão, até quando eu for morar com o Senhor, eu devo confessar que em Cristo eu sou agradável, sou aceito, no amado, ou seja, em Cristo. Por causa do que Ele fez, isso é imputado a mim. O sangue de Jesus completa o meu testemunho. Se eu entender que em Cristo eu sou agradável, aceito e amado, eu vou me santificar para alguém que me ama, para alguém que me salvou, para alguém que me aceitou e para alguém que pode me santificar. Essa sensação de ser aceito por Deus em Cristo me dá ânimo para me santificar, sabendo que se Deus me aceitou, aquele que me amou quando eu era ainda pecador, quanto mais agora que sou justificado, que sou filho, que sou herdeiro. Então a santificação dos filhos é uma santificação agradável, por quê? Porque é com alegria, com amor, com humildade, com gratidão.
Aquele que me salvou, agora eu vou corresponder. Agora, quem não tem certeza de salvação precisa ter. Porque antes da certeza de salvação não há santificação. Não existe santificação de quem não tem certeza de salvação. É depois que eu tenho esclarecido isto, e eu quero que você tenha esse esclarecimento. Se você não tem ainda, é tempo de receber o Senhor Jesus Cristo e começar a jornada. Porque não existe santificação do culpado, nem do pecador, nem daquele que não nasceu de novo. A santificação ela só existe para aquele que sabe que em Cristo ele foi aceito e salvo. Em nome de Jesus, amém?